Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler e vim aqui fazer um trabalho novo, que foi uma solicitação desenvolvida, um projeto criado aqui no colégio, no Grupo Ideal, que é de poder analisar as propostas de redação, né, dentro de uma perspectiva sociocultural. Tá? Então é mais ou menos nesse sentido. A ideia, né, é que eu vou tentar passar para vocês argumentos em que você pode usar na sua redação. Tá? Então a ideia é o seguinte: a professora Giovana, que é a professora de vocês, né, do Colégio Ideal da Cidade Nova, passa a proposta, vocês vão fazer a redação, e alguns dias depois, eu, Nelson, vou analisar a proposta do ponto de vista sociocultural, socioeconômico, sociohistórico, entendendo? A ideia é que você perceba o que você poderia usar e o que você não poderia usar dentro de uma argumentação, de uma proposta de redação. Sempre mencionando que aqui a análise ela é de caráter social, tá? Vem sempre nesse sentido. Não tem uma questão de caráter tecnológico, é muito mais de caráter social mesmo, porque a base do Enem, as propostas de redação do Enem, tem como aspecto central o ponto social, sociocultural, tá? É muito nesse sentido, tá bom? Então eu vou ser um suporte para o trabalho da professora Giovana, que é a professora de vocês de redação. Então ela vai passar a proposta e eu vou fazer análise em cima disso. Não vou trabalhar aqui com estrutura de texto, nada disso, classificação semântica. Não, a minha ideia é analisar apenas a questão sociocultural. É mais nesse sentido, tá bom? Por quê? Porque muitas vezes, o que é que se percebe hoje em dia? Os alunos estão deixando de ir para uma instituição, estão deixando de conseguir uma vaga na instituição superior que desejam por causa de nota de redação. Então a ideia aqui desse trabalho é poder melhorar o teu argumento na redação. Tudo bem? Então, olha só, o que passaram para mim é o seguinte, olha, falaram de uma proposta que na verdade é uma tarefa de carnaval que vocês deveriam fazer em casa, que é o uso indiscriminado de agrotóxicos nas lavouras brasileiras. Beleza, vamos lá. Primeira coisa, tá? Falar de agrotóxico é falar de lavoura, de produção agrícola. Aí tu fala assim, Nelson, por que é tão importante falar sobre isso? Porque, cara, o Brasil é o maior produtor agrícola do mundo. Estamos falando de quê? De commodities, exportação. E o que acontece? O grande produtor, como também o médio, ou até o pequeno em alguns casos, com medo muitas vezes de perder a lavoura por causa de pragas que podem existir, né, e devorar a plantação, utiliza esses recursos. Eu sei que tu pode dizer assim, Nelson, eu vou falar que o agrotóxico é uma coisa ruim porque prejudica a natureza, que prejudica a saúde das pessoas. Presta atenção, se tu falar muito sobre isso, é como se tu estivesse chovendo no molhado. Por quê? Porque tu tá falando uma coisa que todo mundo vai falar. Adianta? Não. Tu vai falar uma coisa que todo mundo tá falando. Tu tem que buscar escrever uma coisa que esteja além disso. Tu vai falar sobre isso? Vai, lógico. Mas tu tem que buscar algo além. O que eu posso escrever além, sabe? Tá? Aí tu pode dizer assim, olha, o agronegócio, por exemplo, precisa dos recursos, dos recursos desse veneno, né, que é os agrotóxicos. Eu te falo assim, por quê? Porque os caras têm medo de perder uma produção inteira. E aí estamos falando de milhões de reais. Tá entendendo? Aí o cara não vai arriscar. Aí eu vou fazer uma produção alternativa. As produções alternativas sem agrotóxicos, elas são usadas em pequenas produções, não em grande produção, em grande escala. Tá entendendo? Começa a pôr por aí. O que tu pode dizer? Tu pode dizer uma coisa que hoje não se fala tanto. O agrotóxico é um mal necessário. Por que é um mal necessário? Porque é um veneno que ele vai ser usado, mas se não tiver esse recurso, como é que você vai proteger a lavoura? Então é um mal necessário. A grande sacada tem que entender o seguinte, é a regulação desse veneno, do agrotóxico. Por quê? Porque a Anvisa, assim como o IBAMA, eles criam recursos, tem todo um controle, por exemplo, em cima desses recursos, em cima desse veneno.
O grande problema é quando você tem aqueles agrotóxicos que eles são o quê? Ilegais. Que 30% dos agrotóxicos que são produzidos aqui no Brasil são ilegais, no mercado negro, como o pessoal fala. Aí é problema. Então tem que entender que existe esse lado, quer dizer, é um mal, mas é um mal necessário, não tem jeito. A grande sacada é assim, uma coisa é você usar o agrotóxico regulamentado, controlado por instâncias superiores, como a Anvisa, como o IBAMA. Outra coisa é quando o cara faz a produção, o cara desenvolve na doida, pega qualquer agrotóxico aí ferrando com a saúde de todo mundo. Aproveitando, falando de saúde, vamos lá, outra situação. Ela fala assim, prejudica a saúde das pessoas. Sim, tu pode destacar a seguinte ideia. Hoje, a doença que mais mata as pessoas no mundo são a gente pode falar aqui de um tipo de doença chamada de doenças crônicas. As doenças crônicas, eu vou falar apenas de uma, que é no caso o câncer. E o que acontece? Um dos grandes responsáveis pelo câncer hoje no mundo tem a ver com o veneno que é usado na lavoura. Então você pode falar das doenças crônicas, que elas são muito comuns hoje em dia, elas se desenvolvem pra caramba, mata muita gente. E isso tem muito a ver com o quê? Com o padrão de vida que nós temos. De comer, de você utilizar comidas, quer dizer, você se alimentar de coisas industrializadas por demais, e até coisas que poderiam ser saudáveis, como frutas e legumes, estão recheadas muitas vezes de veneno, né? Então, é o problema. Então você tem uma situação complicada. Por isso a ideia de você ter que lavar bem, tem vezes que você lavando pra caramba, você não dá jeito, tá? Então você tem esse lado, essa situação aí, tá? Então você pode falar sobre as doenças crônicas, pode falar especificamente o que do câncer, que é um dos grandes, é uma das doenças que ela se desenvolve muito ligada justamente à ação ao uso do agrotóxico. Tu pode usar esse aspecto aí, essa situação na questão, por exemplo, das doenças, as chamadas doenças crônicas. Nelson, mas há uma ação em cima da natureza. Então, em cima da natureza, que os agrotóxicos eles são usados, existe uma ação na natureza, toda vez, aí eu vou falar de autores, toda vez que você falar, por exemplo, de uma ação que o homem faz na natureza e prejudica a natureza, você pode usar um sociólogo alemão chamado Ulrich Beck. Ulrich Beck, quer saber um pouco mais sobre ele? Pesquisa a obra dele, Sociedade de Risco. Ele escreveu um livro na década de 70 do século passado chamado Sociedade de Risco, que ele vai dizer o seguinte, a sociedade que a gente está vivendo hoje é uma sociedade de risco. Risco o quê? Ambiental. Porque todas as ações, todas as coisas que estão acontecendo aqui no planeta ligado ao meio ambiente, que prejudica o ser humano, são o quê? Ações do ser humano em cima da natureza. Né, as mudanças climáticas, o aquecimento global e também o fato de muita gente morrer por problemas crônicos, por doenças, principalmente por câncer, em decorrência da ação do homem, certo? Em cima da natureza, jogando esse veneno que são os agrotóxicos. Então tu pode usar o Ulrich Beck como uma ideia do que? Da sociedade de risco. Nós vivemos numa sociedade de risco, risco ambiental. Então a ação do homem está provocando uma reação que está ferrando com todo mundo, inclusive com o ser humano. Essa que é a grande questão aqui, tá? E por fim, além desse autor, tu pode usar também o Emile Durkheim. O Durkheim. Fala assim, mas como, Nelson? Vê só, gente, o Durkheim ele tem um conceito chamado de fato social, que são regras, normas da sociedade. Aí ele fala do chamado fato social patológico. O que é o fato social patológico? É uma ação, é algo que existe na sociedade que quando ela é desenvolvida em grande escala, ela pode prejudicar a sociedade. Tá? Então o que está acontecendo? Vamos lá. Assim, suicídio é uma prática normal. Em grande escala é patológico, porque prejudica a sociedade. Tá? Criminalidade é normal. Em grande escala, né, em grande quantidade, é patológico, porque prejudica a sociedade. O agrotóxico, você usar agrotóxico, aqui e ali é uma coisa. Tá. Mas se você usar o agrotóxico em grande escala, em uma produção muito grande, agrícola, ferra com todo mundo. Por quê? Ferra com o meio ambiente e ferra com nós, todos nós. Tá entendendo? As consequências vêm através do quê? Das doenças crônicas, por exemplo. Tá? Então,
O conceito de fato social patológico é quando existe uma prática, uma ação, que quando ela é desenvolvida em grande escala, ela prejudica a sociedade, ela prejudica o ser humano. Então a gente pode dizer que o uso indiscriminado do agrotóxico no mundo todo, não estou falando só do Brasil, mas no mundo todo, está provocando que uma situação patológica. E a situação patológica vem em quê? Em situações como a destruição do meio ambiente, a alteração do ecossistema, a alteração do meio ambiente de uma maneira geral, certo? O surgimento de doenças cada vez mais comuns que prejudicam o ser humano, como as doenças crônicas, como o caso do câncer. Tá entendendo? Então, o fato social patológico, ele na verdade acontece, vai se desenvolver em grande escala e prejudica. Porque se você usa o agrotóxico numa coisa aqui, outra coisa ali, tudo bem, vai ficar de boa. Agora, se vira um padrão, vira uma regra em grande escala, que é o que está acontecendo hoje, ferra com todo mundo. Tanto o meio ambiente, como com o ser humano também. Porque a gente tem esse hábito de achar assim, eu faço parte da natureza, mas eu não me confundo com ela. Não, a gente faz parte da natureza sim, a gente está dentro da natureza sim. Então, se a natureza se ferra, todo mundo vai se ferrar também. É mais ou menos essa a ideia. Tá entendendo? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da análise. A gente vai fazer isso outras vezes, tá? Foi a maneira que a gente encontrou de poder fazer uma análise mais adequada sobre os modelos de repertório aqui para ajudar vocês na argumentação. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham percebido algumas situações, e vai ser sempre assim. Não vai ser com todas as propostas de redação, mas a gente pretende abordar algumas aqui e sempre vai ficar aqui no canal aqui do Primeiro Conceito, né, para que você possa ver e analisar com calma, tá bom? É isso, gente. Um abraço a todos. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.